mas vamos ver o que ela nos coloca como reflexão. Na região sul da Califórnia, jogamos de um lado para outro palavras que descrevem o crescimento pessoal como mudança e transformação. Isso tá na moda hoje em dia, né? Duvido que no Kansas, né, deve ser onde ela está falando agora, vocês ouvissem tantas vezes essa espécie de conversa. Uma grande parte do que se ouve é bobagem, refletindo um reduzido nível de entendimento da questão. Crescimento pessoal é, com frequência, só uma mudança superficial, como pôr mais uma poltrona na sala de estar. Na verdade, na verdadeira transformação, por outro lado, existe uma implicação de que algo genuinamente novo apareceu. É como se aquilo que existia antes tivesse desaparecido e algo diferente tivesse ocupado o seu lugar. Quando ouço a palavra transformação, penso naqueles desenhos onde figura e fundo se alternam e onde primeiro parece que existem vasos e surgem faces. Isso é transformação. Acho que todos vocês já tiveram essa experiência com aquelas figurinhas que são usadas em testes de psicologia, né? O que está ali, né? Aí você vê a moça nova ou a velha primeiro, você vê vasos ou você vê dois rostos, né, de frente, né? Isso tem muito, né? A prática Zen é às vezes chamada de o caminho da transformação. Muitos do que o iniciam, contudo, estão apenas buscando, com a prática Zen, uma mudança aditiva. Quero ser mais feliz, quero ser menos ansiosa. Espera-se que da prática Zen venham esses novos sentimentos. Mas, se nos transformarmos, nossa vida desloca-se para uma base inteiramente nova. É como se tudo pudesse acontecer. Uma roseira dar lírios, uma pessoa de natureza áspera, corrosiva e mal-humorada se transformar em alguém delicado. Cirurgias superficiais não adiantam nada para isso. A verdadeira transformação implica que até mesmo o objetivo do eu, que quer ser feliz, é transformado. Isso é uma coisa muito importante. Até mesmo o objetivo do eu que quer ser feliz, ele é transformado. Por exemplo, vamos supor que eu me veja como uma pessoa basicamente deprimida, atemorizada ou o que seja. A transformação não está em eu apenas lidar com o que chamo de minha depressão. Significa que o eu, o indivíduo como um todo, a síndrome completa que chamo de eu, é transformado. Essa é uma visão de prática muito diferente daquela que é adotada pela maioria dos discípulos Zen. Não gostamos de lidar com a prática dessa maneira, porque isso significa que, se quisermos sentir um contentamento genuíno, teremos de nos dispor a ser qualquer coisa. Temos de nos abrir à transformação que a vida nos pede que vivamos. Tenho de estar preparada para a possibilidade de vir a me tornar uma mendiga, por exemplo. Agora, eu não quero realmente ser uma mendiga. Nossa fantasia é que quando praticarmos, nossa vida irá ser muito fácil
e sentiremos muito conforto sendo quem somos. Achamos que iremos ser versões novas e maravilhosas de quem somos agora. No entanto, a verdadeira transformação significa que talvez o próximo passo seja virar uma mendiga na rua. Com certeza, não é isso que traz as pessoas a um centro zen para praticar. Estamos aqui para conseguir dar uma ajeitada na pintura externa do nosso atual modelo. Se o carro da nossa vida é cinza chumbo, queremos que se torne verde água ou rosa. Mas transformação significa que o carro talvez desapareça por completo. Talvez, em lugar de um carro, seja uma tartaruga. Gostei desse exemplo. Não queremos nem ouvir falar dessas possibilidades. Esperamos que o professor nos ensine alguma coisa que dê um jeitinho no presente modelo. Um monte de terapias apenas manipula técnicas para a melhoria do modelo. Fazem a funelaria aqui e ali e podemos, inclusive, sentir-nos melhor. No entanto, isso não é transformação. Transformação é algo que decorre de uma disponibilidade que se desenvolve muito devagar ao longo do tempo para virmos a ser aquilo que a vida pede que sejamos. Ou seja, a gente aqui, eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que nesse ponto o Zen e o Shin, eles se tocam profundamente. E eu me lembro, inclusive, que nesse dia de finados houve uma transmissão via online, né, do nosso rito, porque aqui no Brasil, atualmente, nós temos o rito Jobon, que é o finados budista, né, com lanternas e tal, mas devido ao templo lá de São Paulo, principalmente, ter no Kotsudo, aquelas caixas, os columbários, né, os cinerários, né, onde se guardam as cinzas das pessoas falecidas, muita gente frequenta no dia de finados, então aproveitou-se para se fazer um rito de finados brasileiro. E o nosso superior estava falando uma coisa interessante, desculpem o parênteses aqui no meio, mas ele falou uma coisa muito interessante, que quando ele estava na faculdade, como todo aluno jovem, claro, né? Era um pouco preguiçoso, não queria ficar lá estudando muita coisa, mas lia bastante. Aí um dia, se encontrando com um mestre, o mestre perguntou: o que você lê? Ele falou assim: leio os livros dos meus professores. Ele falou assim: não, você tem que começar a ler outras coisas também, além do Shin, né? Você conhece Maeda Shuichi? Maeda Shuichi é um grande mestre do budismo Shin. Tá? Ele escreveu um livro que nós temos em português, inclusive, que chama-se Quem é o Mal? É uma pergunta, quem é o mal? Né? Na visão budista. Ele falou, não, mas Maeda Shuichi é do Shin. Ele falou, sim, mas ele tem um capítulo dedicado a Dogen. Leia para você ver. E ele se depara com aquela frase de Dogen, né? Que o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Bom, vocês que são do Zen conhecem muito melhor do que eu. Eu também cheguei a estudar um pouco do Zen lá no Japão. Durante meu período de férias, eu fiz um retiro de 3 meses nas férias de inverno, lá no Japão. Fui para um templo Zen, foi muito bom, estudamos o Shobogen Rizō e mais uma outra obra, que agora não vou lembrar, está lá em cima na minha biblioteca, mas foi muito bom. E nisso eu acho que a gente se aproxima bastante, porque quando no budismo Shin se diz volte-se ao Nembutsu, confie no poder do Buda, Buddha Amida. O que é o Buddha Amida? O Buddha Amida é o Dharma.
é o poder do Dharma. Ele não é um ser, ele não é um Deus, ele não é um Buda pessoa, né? Ou seja, é você esquecer-se de si, entregar-se totalmente, né, a isso. E, na verdade, o que é que está vivendo dentro de nós? É a vida, né? Nós temos um dos nossos temas de meditação que vão sendo lançados a cada época, né? E o anterior, inclusive, por ocasião de 750 anos de falecimento do nosso mestre, causou muito impacto no começo, até eu achei, está errado isso aqui, né? Porque em japonês, né, dizia Ima inotiga anatao ikiteiru. Agora, a vida vive você. E traduzir errado, né? Agora eu vivo a vida? Não. O que o mestre quis dizer é que agora a vida vive você. Então, ela diz, né, ao longo do tempo, para virmos a ser aquilo que a vida pede que sejamos. Né? Ou seja, é a vida que está perpassando por nós. Né? E nós temos que nos integrar a essa vida. E para integrarmos-nos, né, nessa vida, nós precisamos o quê? Estudar a si próprio, entender que o si próprio não existe enquanto algo separado, somos vivificados por todas as coisas do universo, né? E dessa maneira nos tornamos Budas. Ou seja, Buda é aquele que está plenamente realizado, né? E nós somos isso, só que nós ficamos presos nessa funilaria, querendo melhorar a nossa posição social, rosto, cara, careca, ou sei lá o quê, né? Comprar um manto bonito, um queçal bonito, sei lá, qualquer coisa dessas. Quer dizer, enquanto fazemos isso e temos consciência de que isso é uma maneira de se trabalhar o Dharma, tudo bem. Agora, no dia que nós ficarmos apegados a isso, joga fora. E joga fora com você junto, tá? Porque não entendeu nada. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa mestra Joko Beck. A maioria das pessoas, eu entre elas, olha só, é como um bando de crianças. Queremos que algo ou alguém nos dê aquilo que a criancinha quer de seus pais. Queremos ter paz, atenção, tranquilidade, compreensão. Se nossa vida não nos oferece isso, pensamos, uns aninhos de prática zen poderão oferecer-me essas coisas. Não, não é assim. Não é disso que se trata a prática. A prática é abrirmos-nos para esse euzinho que quer, sem parar, uma coisa atrás da outra. Que, na realidade, o mundo inteiro, sejam seus pais, enfim, cresça. Crescer não nos interessa muito. Porém, né, ela deixa um porém aqui para a gente pensar. Né? A gente não pode continuar como criancinhas o resto da vida. E é o que mais a gente vê. Ou então a pessoa vai para o Zen e fala assim, mas esse negócio é muito chato, tem que ficar lá sentado, ninguém fala nada. Né? Eu vou lá para o Shin. Mas no Shin você recita o Nembutsu, recita lá Shoshinye, Sutra de Amida, o professor lá fica falando. Não. Eu vou para o tibetano é mais legal, tem sininho, tem tamborzinho, tem uma roupa colorida, enfim, ele fica pulando de galho em galho, procurando o quê? Igual criança, que quer um brinquedo novo toda hora, ele quer uma roupa nova toda hora, ele quer um tênis novo toda hora, ele quer um celular novo toda hora. Não, não é isso.
Se sentirmos afinidade com esse caminho, devemos entender que a dificuldade não está no caminho, a dificuldade está em mim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E ela diz, crescer não nos interessa muito. Porém, um monte de alunos meus tenta fazer de mim uma mãe substituta. Esse não é o meu papel. Discípulos em apuros, em geral, vêm correndo atrás de mim. Tanto quanto possível, encaminho-os para que eles mesmos lidem com as suas dificuldades. Assim, que os alunos tenham alguma ideia de como poderiam lidar com o problema, a melhor coisa a fazer é deixá-los lutar. É então que existe alguma possibilidade de transformação. Transformação é permitir-nos participar de nossa vida neste exato segundo, ou seja, nesse exato momento em que nós estamos vivendo. Eis um negócio tremendamente assustador. Não há nenhuma garantia de conforto, de paz, de dinheiro, de coisa alguma. Temos de ser o que somos. A maioria de nós, contudo, tem outras ideias. É como se fôssemos, aqui, acho que é uma árvore, né? Está escrito urna, mas acho que é uma árvore que produz folhas e frutos de uma certa espécie. Queremos produzir isso porque é confortável. A transformação, contudo, é produzir o que a vida escolhe produzir através de nós. Não podemos saber o que isso será ser. Poderá significar qualquer tipo de transformação no trabalho que fazemos, no modo como vivemos, em nosso estado de saúde, inclusive com o risco de ficar pior e não melhor. Eu acho que muitos aqui passaram por isso. Eu me lembro que Raquel mesmo também já contou um pouco, quando ela estava no Japão, sobre a vida dela, de ter deixado uma carreira e se dedicado depois para o Zen, para as crianças, para as coisas, ao invés de ficar correndo atrás de carreira, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Raquel? Acho que foi um relato que você fez quando você estava no Japão. É bem isso. É isso. Encaixota tudo e vai e não olha mais para trás. Isso. Segue. Vai lá. Olha, esse é o caminho. É, Eu vou. A vida dá jeito. Isso. E está feliz. E está feliz. E todos que estão à sua volta estão felizes. É isso que eu acho mais importante. Eu acho que cada um que está aqui, mesmo os que não estão, mas estão de coração conosco, também sentem isso. Mas vamos lá. Ainda assim, transformação é contentamento. Transformação significa que, seja como a vida for, difícil, fácil, tranquilizadora ou inquietadora, ela é contentamento. Com essa palavra, eu não estou querendo dizer felicidade. Contentamento tem mais afinidade com curiosidade. Pensemos em bebês de mais ou menos 9 meses a 1 ano, engatinhando por todo lado, conhecendo todas as espécies de maravilhas. Podemos enxergar a curiosidade, o deslumbramento de seus rostinhos. Não estão engatinhando por toda parte para absorver informação. Nem estão tentando ser melhores bebês que podem engatinhar com mais eficiência. Na realidade, não estão engatinhando por nenhuma razão específica. Estão simplesmente engatinhando pelo puro prazer e curiosidade de fazê-lo.
Precisamos recuperar a capacidade de sentir curiosidade a respeito de tudo em nossa vida, até mesmo dos desastres. Por exemplo, vamos supor que nosso companheiro de muitos anos nos abandone de uma hora para outra. Esse trágico evento pode nos fazer mergulhar num melodrama de reações. Você pode se imaginar conseguindo ver a situação com curiosidade em vez de com sofrimento? O que significa considerar esse desastre como curiosidade? Aí uma aluna pergunta: estar num estado de deslumbramento. E a mestra responde: é isso mesmo. Teríamos interesse pela situação, pela coisa toda, inclusive por nossas reações emocionais, nossos gritos, nossas oscilações de humor, nossas sensações físicas. Só curiosidade, de um segundo para o seguinte. Isso pode soar frio, mas não é. Significa que pela primeira vez estamos abertos para a situação e podemos aprender com ela, a lidar com ela, e lidar com ela. Essa curiosidade também faz parte do contentamento, um estado de deslumbramento. No entanto, não nos importamos com curiosidade e deslumbramento. Preferimos, em vez disso, consertar coisas para virmos a nos sentir bem. Mas a curiosidade da qual estou falando pode estar lá, quer estejamos no sentido bem, quer mal. Há vários anos, tive uma sociedade com um cientista de grande renome. Perguntei-lhe o que significava ser um cientista. E ele disse: se há um prato numa mesa perto de você e você sabe que alguma coisa está debaixo do prato, mas você não sabe o que é. Ser um cientista significa que você não vai conseguir descansar dia e noite até ter visto o que está embaixo do prato. Você tem que saber. A prática deveria cultivar essa espécie de postura, através de nossas medidas de autoproteção, porém, perdemos uma grande parte de nossa curiosidade a respeito da vida. Quando estamos deprimidos, queremos apenas fazer com que a depressão pare. Da mesma maneira, quando estamos preocupados, solitários ou confusos, em vez disso, precisamos enfrentar nosso estado de ânimo com curiosidade e aberto deslumbramento. Esse ouvir aberto e curioso do que a vida nos envia é contentamento, independentemente de qual seja o estado de ânimo de nossa vida. Esse é o caminho da transformação. Ficamos menos emaranhados em nossas medidas de autoproteção para ver a vida, querer o que se quer. Menos apegados às imagens ou fantasias de como nossa vida deve ser. A prática, o caminho da transformação, é um lento deslocamento pelo tempo até a consolidação de um novo modo de se estar no mundo. Com certeza, esse será um caminho terapêutico, mas essa não é sua finalidade primeira. Uma pessoa totalmente curiosa, desculpem, uma pessoa totalmente curiosa não é nem feliz nem infeliz.
Um bebê, na fase de engatinhar, que descobre um copo para medir ingredientes, coloca no chão. Não está nem feliz, nem infeliz. Em vez de feliz, o bebê está absorvido pelo exame do objeto. Não é ambicioso, não é um bebê bom ou mau, está apenas absorvido no deslumbramento daquilo que está vendo. Infelizmente, os bebês tornam-se adultos. Não que a melhor prática seja ser como um bebê. Num plano ideal, conservamos a abertura e a disponibilidade de um bebê, porém temos mentes maduras e capacidades de adultos. Em vez de ver o mundo com curiosidade e deslumbramento, aproximamo-nos da vida com uma programação autocentrada, querendo que tudo se conforme a nós e nos faça sentir bem. As pessoas de quem gostamos são as pessoas que nos transmitem boas sensações. Os amigos que de fato queremos por perto são aqueles que nos fazem sentir que somos boas pessoas. Os sujeitos que consistentemente nos fazem sentir mal vão para outra lista. Uma pessoa que só é curiosa e aberta, porém, não age assim. Pelo menos, não no mesmo nível. Como escreve Carlos Castaneda, né? Carlos Castaneda, no livro Journey, Viagem a Ixtlan, né? Seria a tradução em português. Fez parte da minha adolescência. E acho que de muitos de vocês, talvez, também. Carlos Castaneda. Né? O primeiro livro dele, A Erva do Diabo, e todo mundo pensava em outra coisa e não era bem aquilo, não. Mas como escreve Carlos Castaneda, né, nesse livro Viagem a Ixtlan, nossa prática precisa ser impecável. Isso significa estarmos tão conscientes quanto nos for possível a cada momento, para que nossa personalidade, que é composta de nossas estratégias de autoproteção, comece a se desarticular e possamos, assim, reagir de uma maneira cada vez mais simples ao momento. Uma prática impecável significa, por exemplo, trabalhar com 1 ou 2 projetos na prática e simplesmente ater-se a isso, sem desistência ou desvio. Vamos supor que temos um hábito de acreditar em pensamentos como não valho nada. A prática impecável significa que quase nunca deixamos de perceber todas as vezes em que esse pensamento ocorre. Mesmo que um ou outro escape de repente, prática impecável é aquela que sustenta a pressão sobre nós. Não se trata de estarmos tentando ser melhores, ou de sermos piores caso não consigamos. Mesmo assim, precisamos ser meticulosos. Prática impecável significa que nunca paramos. O caminho da transformação não significa, já pratiquei bastante por hoje, acho que vou sair para me divertir. Não há nada de errado em passar bons momentos, mas prática impecável é ter consciência disso também. De outro modo, estamos apenas nos ludibriando. Apesar de meticulosa, a prática madura não tem esforço. Nos primeiros anos, contudo, não há meios de evitarmos as lutas. Aos poucos, ao longo dos anos, a luta torna-se menor. A prática não é também
algo para se deixar de lado quando as coisas se tornam difíceis. Em vez de, as coisas estão tão complicadas, agora que vou praticar na semana que vem. Precisamos praticar exatamente agora, com essa dificuldade que estamos atravessando. Se não for assim, a prática é só mais um brinquedinho que estamos usando para nos divertir. Uma simples perda de tempo. O caminho da transformação requer um guerreiro impecável, que não é o mesmo que ser um guerreiro perfeito. Em vez disso, estamos sempre fazendo o melhor que podemos, trabalhando com um cuidado específico. Em lugar de decidir, vou tomar consciência, precisamos decidir. Quando eu fizer isso ou aquilo, vou tornar-me, em especial, consciente. Em vez de tentar trabalhar com tudo de uma vez, trabalhamos com 1 ou 2 assuntos por vez. Talvez por 2 ou 3 meses, e apenas nos mantemos consistentemente atentos a esses assuntos. Se deixarmos que apenas um só pensamento desses escape, como? Mas eu sou mesmo uma pessoa que não tem jeito. Sem tomarmos consciência dele, se não bastante tempo depois, então iremos querer praticar e sentar com ainda mais firmeza e tentar outra vez. É preciso que nos apliquemos com constância, que consolidemos a resistência muscular para a longa e árdua jornada. No final, percebemos que não é uma longa e árdua jornada, mas não enxergaremos isso até o dia em que enxergarmos isso. Muito zen. Quando eu estou longe do centro zen de San Diego, as pessoas às vezes combinam uma prática de 2 dias e realizam-na. Isso é bom. Nem todos podem praticar. Alguns têm filhos pequenos, por exemplo. Mesmo assim, entrar numa prática desse tipo, sentar-se durante 2 dias, lutando para manter-se conscientemente perceptivo, é do que estamos falando. Numa prática séria, não há como evitar essa espécie de esforço. A lutar e esforçar-se durante um longo tempo. Não há como fugir disso. Lutar e esforçar-se desenvolve força. Significa crescer, amadurecer. Quando nos queixamos, quando nos sentimos amargos a respeito do que alguém fez para nós, amargos pelo que a vida nos fez, então, estamos sendo criancinhas. Deve haver um grande seio em algum lugar ao qual estamos tentando nos agarrar. A prática Zen trata de crescer e amadurecer. Não deveríamos iniciar uma prática assim, enquanto não a quiséssemos muito. Devemos querer de verdade uma vida que se irá transformar. Aqui nós terminamos essa primeira parte da leitura. E olha, gente, eu acho que isso daqui já nos dá um grande cabedal para a gente meditar praticamente durante toda essa semana, final de semana, semana que vem, porque realmente é isso que acontece. Eu não vou dizer só no Zen, não. No Shin também, talvez em outras escolas também. As pessoas chegam
e acham, agora eu vou praticar. Tá bom, então agora vem cá, senta aqui, vamos fazer isso, 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 de acordo com cada escola. Aí a pessoa fala, pô, mas que mestre chato esse daí, né? Pô, eu queria ficar, pô, como o pessoal fala por aí, eu quero ficar zen, né? Eu quero ver o mundo cheio de passarinho azul voando, né? Ué, tem passarinho azul voando, é só você olhar bem na natureza, você vai ver passarinho azul voando. Você vai ver florzinhas também, mas também você vai ver cocôzinho de cachorro no pátio do templo, porque os cachorrinhos precisam fazer suas necessidades e tem que ir lá catar, preparar o templo, varrer o templo, né? Essas coisas as pessoas não querem. Todo mundo quer ir para o templo, encontrar tudo bonitinho, flores bonitas no altar. Esse lugar me dá tanta paz. Gente, não é isso. O budismo não é isso. Nem o Zen, nem o Shin, nem Shingon, nem Tendai. O pessoal trabalha mais do que medita praticamente. Ou quase na mesma proporção, porque não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro durante o ano que passei interno, né, fazendo meus treinamentos também, a primeira coisa, acordou, lavou o rosto, trabalho, ofício matinal. Enquanto vai para o ofício matinal, alguém vai lá preparar a sua comida. Aí você vai, termina de arrumar o refeitório, tá? Serve todo mundo. Aí terminou, vamos lavar a louça, vai lavar a louça, todo mundo, tá? Limpa o refeitório de novo, tá? Então, está tudo sempre impecável. Se você precisar usar o refeitório 5 minutos depois que terminou a refeição, ele está impecável. E tem que estar, porque o mestre dizia, isso é o nosso coração. Limpar a mesa, varrer o pátio, tirar a erva daninha com cuidado. Você não vai lá e arranca e sai jogando. Não, você vai lá, tira, põe, depois você leva para um lugar, deposita lá, tal, que vai ter uma destinação própria. Né? Nada é desperdiçado no templo budista. Né? Tudo tem o seu valor. Você faz gachô para todas as coisas, todos os lados que você vira, você tem esse respeito. E esse respeito, eu diria que, infelizmente, muitas pessoas, eles têm pelos lugares sagrados, eles têm pelos monges que usam manto, mas esquecem de fazer gachô para, sabe, a pessoa que está na portaria do seu prédio, por exemplo, se você morar num prédio com porteiro, ou da pessoa que está varrendo a rua o dia que você sair, porque aqui no Brasil as pessoas não varrem as suas ruas, tem serviço de limpeza, né? No Japão, cada um tem que varrer o seu lugar, né? Não é assim, não. Hoje, inclusive, eu vi uma cena que eu achei nojenta, né? Aí tem uma pessoa que frequenta uma mercearia e todo dia essa pessoa faz a mesma brincadeira. Que hora que fritou esse pastel? Sabe? A mulher falou assim, olha, faz pouco tempo, está aqui. Mas está com cara de velho, não quero não. Todo dia a mesma coisa. E hoje a mulher estava assim, acho que já devia ter acontecido alguma outra coisa com ela, né? Ela vira para ele e fala assim, quer saber de uma coisa? Para com isso. Você olha para o pastel. Se você quiser, eu te ensino. Se você não quiser, eu não te ensino. Eu não preciso ficar aguentando você ficar falando coisa. Eu falei assim, eu estou pagando. Eu falou, se for para isso, você vai pagar para o cara da esquina, porque eu não preciso do seu dinheiro especificamente. Tem muito mais gente que me respeita aqui, sabe, que diz, por favor, eu queria um pastel. Você serve a pessoa diz, muito obrigado, dona Cida, sabe, e come pastel. Sabe, são pequenas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, quando você vai buscar essa transformação interior, ela tem que começar por aqui. Primeira coisa, tira o que eu quero. Né? Eu quero atingir a sabedoria do Buda. Tá bom, queremos, todos nós queremos, sim. Mas se ficarmos presos nisso, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Não adianta ficar olhando para a Lua. Você tem que estar com o pé no chão.
Um dos meus professores dizia: mantenha seus olhos no horizonte, mas os pés no chão. Isso é uma coisa muito importante no trilhar do budismo. E nós, com esse espírito de não mais o bebezinho que não sabe para que servem as coisas, mas nós que recebemos as coisas e não precisamos ficar preocupados o que essas coisas vão me dar. Não. Meu mestre está me dando isso, os mestres do passado estão me dando isso, o Buda me deu esses sutras, esses ensinamentos, sabe? Meu mestre está ali, às vezes, me dando bronca. Poxa, por quê? Porque ele quer que eu trilhe o caminho. Só que eu tenho que trilhar o caminho, não é ele. Ele já trilhou dele. Né? Ele não tem como pôr a mão em cima de mim e falar assim, agora você está iluminado, pronto, pode ir embora. Não tem. Sou eu que tenho que trilhar esse caminho. Eu tenho que fazer esse caminho, né? De esforço próprio, embora no budismo Shin nós falemos muito sobre assim, o alto poder e outro poder. O alto poder é o poder do ego, né? E muita gente acha que mas se eu fizer uma coisa por mim, isso é alto poder? Não, não é isso, não é isso. O alto poder é quando você pensa nas coisas pelo seu ego. Eu posso, eu sou melhor que os outros, sabe? Isso é alto poder, né? Você tem que se comprometer com o caminho. Você tem que tomar consciência do caminho, né? Naquelas reflexões que a gente faz sobre as 3 joias. Difícil é nascer na condição humana e agora estou nela vivendo. Raro é conhecer a doutrina do iluminado e agora nos foi dado conhecê-la, sabe? Isso é importante a gente tomar consciência. Então, a gente tem que se esforçar para tudo isso, né? Só que não é um esforço sobrenatural e nem um esforço do ego. É um esforço da mente búdica, né? É o Bodai-shin, Hotsu Bodai-shin, abrir a mente que aspira à iluminação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro dos caminhos. E quando nós dizemos confiar, no caso do budismo, a gente fala no Tariki, o outro poder, que é o poder do Dharma. Dogen usava a expressão Horiki, né? O poder, Ho é Dharma mesmo, né? Então, Horiki. Ou seja, quando você se esquece de si próprio, você é iluminado por todas as coisas do universo. E ser iluminado por todas as coisas do universo é ser iluminado pelo Dharma. Então, o budismo é isso. Em várias formas. Você pode subir a montanha pelo lado norte, pelo lado leste, oeste, sul. Não tem problema. Você pode ir rodando a montanha. O que você não pode é ficar pulando. Eu vou andar 1 quilômetro aqui, agora eu volto, vou andar 1 quilômetro ali. Agora eu volto, vou andar 1 quilômetro lá, porque eu quero conhecer todos os caminhos. Você vai acabar não conhecendo nada no final das contas, vai conhecer um pouquinho assim de cada caminho, né? Você pode sim compartilhar caminhos, você pode experimentar caminhos, mas tenha um objetivo, que é o Bodai-shin, né? Que é se tornar um Buda, ter a mente búdica, ou seja, deixar com que a mente búdica aflore, porque, na verdade, a mente búdica não vem de fora. Ela não é o poder do ego. Isso não é, porque o ego é totalmente ilusório. Mas é o Dharma presente na nossa vida. É a vida que nos vivifica. É a vida que vive você. Eu vou pedir desculpas, Raquel, mas hoje eu vou ficar só nessa parte da transformação e eu me comprometo da gente continuar aqui com o homem natural, né, o ser humano. Né? Hoje em dia até eu estou politicamente correto, estou começando a usar assim
o ser humano natural do que o homem natural. Muitas mulheres, às vezes, já se sentem um pouco incomodadas, mas tudo bem, português é português, está Porque são corretíssimo. grandes mesmo os capítulos, né, Monge? Ficou Mas grande mesmo, são principalmente o profundos, outro. e são profundos, eles merecem ser, sim, ser lidos, e não só encher a cabeça de texto, né, mas da gente saborear um pouquinho, né, desses textos. Então, eu queria deixar aberto, se alguém tem colocações para fazer, ou mesmo perguntas, se estiver à minha altura de responder, tudo bem. Se não tiver, eu vou procurar saber também, não tem problema nenhum, tá? Eu não tenho problemas com isso, tá? Deixa aí com vocês, Raquel, você que dirige aí o Fiquem à poder, né? vontade, viu? Quem quiser perguntar ou comentar alguma coisa, né? Eu achei interessante, eu até anotei aqui que o senhor falou, o Buda Amida é o Dharma, né? Ele não é um Sim, ser. Eu nunca não tinha é. escutado isso. Eu achei Não é. muito interessante, porque isso dá desmistifica um monte de coisa, né? Sim. Aí, Raquel, a gente vai ter que voltar lá naquela doutrina dos três corpos do Buda. O Dharmakaya. Dharmakaya, que não tem forma, não tem cor, não tem cheiro. Tá? Esse é o corpo de Dharma de um Buda. Tá? De todos os Budas, aliás. Tá? Aí vem o Sambhogakaya. Como é que o ser humano vai entender um Buda? Ele pega e se manifesta como um ser, sabe, glorioso, em cima de uma flor de lótus, soltando raios de luz. Aí o pessoal, nossa, né? Inspira as pessoas, né? O próprio Buda Shakyamuni, no Sutra da Vida Imensurável, né? Tinha o Ananda, que sempre acompanhava ele, mas um dia o Ananda olha para o Shakyamuni e fala assim, nossa, mestre, hoje o senhor está com um rosto resplandecente, está diferente. Que houve com o senhor? Ele falou, não, eu estou aqui contemplando o mundo dos outros Budas, que mundos maravilhosos. E eles também estão me vendo e dizendo, poxa, você está aí nesse mundo de sofrimento, você, pô, é maravilhoso também, né? Então, ou seja, esse encontro, ele é muito importante. E por isso existe esse corpo glorioso, né? Que a gente coloca como uma espécie de mito da terra pura, que a terra pura pode ser entendida, até o reverendo Jean gosta muito dessa expressão, né? Como a mente pura, né? A terra impura é nós vivendo na terra impura porque temos a mente impura. Mas, na verdade, a mente pura, a mente impura. Ou a terra pura, para onde se pode ir, do que ficar perdido no samsara, o Buda Amida se manifesta, né, com esse corpo glorioso, cria uma terra búdica, assim como outros Budas também têm suas terras, e a Kushi Nyorai tem as suas terras, outros Budas têm as suas terras, né? E ele fez os 48 votos dele para salvar as pessoas, né? Então, pode ser uma terra para onde se vai. Agora, também tem um outro sentido, que é a terra pura que nós queremos construir nesse nosso mundo. Pelo mínimo que a gente consiga fazer de uma terra búdica, de uma terra pura no coração das pessoas, essa é a ação do Dharma em nós. Diríamos, é a ação do outro poder do Buda Amida. O que Dogen diz é o Horiki. Quando você senta em Zazen, não é o seu poder pessoal que vai fazer emergir a mente búdica, e nem nenhum Buda que vem de fora, nem mesmo o Buda Amida, ele não vem de fora, ele está dentro de você. É o Dharma que está em você, é a vida que está em você. Então, esse poder do Dharma é o Ho-Riki. Riki é poder, né? Força. Né? É o Ho-Riki que está atuando em você. Então, quando você, né, serena a mente, todas as coisas estão serenas. Todas. Só que algumas pessoas continuam a viver no mundo conturbado. Mas a mente búdica está ali presente agora. Né? Eu sinto Eu me muito. lembro que há muitos anos eu fazia muita confusão com essa coisa da terra pura e
Até hoje a gente ainda vai, a cada dia a gente aprende uma coisa, né? Hoje foi isso aqui me marcou, mas eu lembro muitos anos eu mandei uma mensagem para o senhor, falei, ô reverendo Wagner, a terra pura é a mente búdica, né? É a natureza intrínseca, né? E aí o senhor me respondeu na época, eu falei, então agora eu posso caminhar mais tranquila. E a gente essas terras puras, né? Não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu coloquei uma postagem, não sei se o senhor viu lá no nosso grupo, do Thich Nhat Hanh, que ele fala que a manifestação do próximo Buda É a comunidade. vai ser uma sanga. Eu enxergo a comunidade do monge Thich Nhat Hanh como uma terra pura, né? Ele conseguiu criar uma terra pura de mentes ali, vivendo daquela forma, né? E aquelas Sim. pessoas, eu imagino que quando saem para o mundo com aquelas mentes, né? Elas conseguem se manifestar dessa forma no mundo, né? O ideal é que a gente tivesse um mundo daquele jeito, né? O nosso ideal, né? Que seria um mundo, seria a terra pura, seria aquilo, né? O mundo ideal, mas ele é de Nossa, pouquinho em e pouquinho mesmo. inclusive para mim, ele tem um valor muito grande que muitas pessoas agora fazem muito culto à personalidade dele, mas não conhecem muito da história dele. Ele sofreu muito no Vietnã, Sim. sabe? Ele sofreu muito. Ele veio exilado para a França. E a primeira coisa que ele fez na França, que foi fundar o Plum Village, para trazer crianças órfãs do Sim. Vietnã, Sim. sabe? Porque essas crianças não tinham pai, não tinham mãe, eles iam crescer na rua, expostas a qualquer coisa. Ele trouxe e ali ele começa essa comunidade com as crianças, não para educar a criança para ser budista, mas para que elas crescessem com esse valor budista Sim. no coração, né? E se tornou nessa comunidade Eu internacional. percebo isso nos grandes mestres também. Eles têm muita preocupação e todos têm trabalho com criança, porque já compreenderam que é uma semente que precisa ser regada ali, na base, né? Todos eles, Thich Nhat Hanh, o próprio o Dalai Lama, né? O Lama Santem aqui faz um trabalho maravilhoso nas escolas Nossa, aqui no muito bom, muito Brasil. bom. O Dzongkar, né, que tem essa fala dele das 3 regras das crianças, e a terceira regra é nunca crescer. E aí as crianças assustam, né? É isso aqui que ela falou aqui, né? É essa mente infantil, né? É a mente de principiante, né? O nunca crescer é isso, é a Isso, gente né? conseguir Falou manter esses dias, né? essa mente lá na frente. Uhum. Maravilhoso, né? Nossa, fico muito feliz. Alguém está pedindo palavra? Não? Só nós dois no bate-papo, Pois é, fofoqueiro da os sala. fofoqueiros da turma. Podem falar, viu, gente? Mas eu achei esse capítulo muito bom, porque às vezes a gente tem pressa, né? Principalmente quando a gente começa assim no caminho do budismo, a gente tem pressa, né? Tem pressa de encontrar o professor, tem pressa de praticar, tem pressa que o zazen faça algum efeito, né? Assim, me deixa mais calmo, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, Pelo amor de quanto Deus. mais começos, mais aflito você Aí fica. você senta e vê um fogo saindo assim pela cabeça, né? Ou vai para Sexim, e aí eu já escutei o Sexim, né? Eu não vim aqui para ser empregado do Sexim. Eu não vou fazer isso. Eu não vim aqui trabalhar. Eu falava, tá bom, então eu vou chamar o monge para resolver essa situação, né? A nossa Então, amiga Sonilena também, que hoje está aqui presente conosco, ela sempre fala isso. Todo mundo quer ir no templo, mas ninguém quer varrer o pátio, né? é. No Japão tem vassoura, né? No caminho de Yokoji tem um monte de vassoura no caminho, assim. E às vezes você sai lá de manhã, tem gente lá varrendo, né? Sim, Para sempre ajudar meu assim. mestre, porque sabe que ele cuida daquilo ali praticamente sozinho, né? É usual, assim, as pessoas ajudarem.
E no Zen, eu acho que eles levam essa coisa do trabalho um pouco hardcore demais, né, de Ok-san? São bem rígidos, bem rígidos. É muito forte a questão do trabalho, mas quando você vai para um lugar assim, você vê que é o trabalho que você vai precisar desenvolver na sua vida. A sua transformação é aquele trabalho. Aquilo ali que você está fazendo de tirar o matinho, né, e varrer, aquilo te incorpora para você trabalhar na vida, né, para as pessoas. Não é um simples varrer de folha do templo. Só Aquilo é isso, o né? trabalho que você vai precisar fazer todo dia, em qualquer lugar, né? E ele é duro, porque é difícil, né? A gente entrar nessas searas aqui, nesse mundo, porque, como ela falou aqui, tem uma fala dela aqui, ó, tipo peixe fora d'água. Quer ver o que ela fala? Um novo modo de estar no mundo, né? E às vezes Sim, nós não nos reconhecemos e às vezes não nos reconhecem mais, porque a mente do outro não mudou, né? E você mudou. exato. Fala, eu E não você conheço mudou. essa pessoa mais. E aí Aham, entram os obstáculos, né? sim. Que a gente Fala assim, precisa. fulano depois começou a fazer zazen, ficou meio lelé, ficou meio esquisito, Esse povo né? esquisito, Ou né? então, ou então gente que tem uma ideia totalmente fora do normal. Eu me lembro que, numa época, eu fui para uma comunidade Shingon, em Petrópolis, para ajudar um monge de lá. Na época, eu estava ligado ao Shingon, budismo esotérico. Mas nós praticávamos muita meditação silenciosa, semelhante ao zazen, né? Eu diria que praticamente era o zazen do Shingon, né? E tinha um aluno novo, né? Aí um dia um monge até, ele não estava em casa, estava a esposa dele, eles já tinham duas crianças, uma mais grandinha, outro rapaz menor, e tinha um nenezinho também. E a esposa desse monge, ela tinha um problema de tiroide e era assim, explodia de vez em quando, sabe? Era ótima. Uma pessoa de coração maravilhoso. Aí bateram palma, né? Ué, o que aconteceu aí, né? A gente não costuma receber gente fora dos horários, né? Era uma casa e no fundo da casa nós tínhamos um dojozinho, né? Onde fazíamos as nossas práticas. Aí veio uma mulher, falou assim, eu vim aqui para saber que lavagem cerebral vocês estão fazendo com meu filho. Falei, opa, 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 vamos devagar, o monge responsável não está aí, mas eu gostaria de conversar com a senhora, vamos entrar. O que está acontecendo? Ah, porque o fulaninho agora ele volta para casa, diz que não come mais o alimento impuro que nós fazemos, só come alimento natural que ele mesmo prepara, anda pela casa assim, com aquele olhar perdido, parece que andou fumando e não sei o quê. Né? Falei, olha, não é nada disso que nós ensinamos aqui. A prática, se for para andar com atenção, ela vai durar tantos minutos. Depois senta-se, depois levanta, vai para casa e a vida continua, tá? E esse negócio de comida pura, comida impura, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí, daqui a pouco, não sei o que aconteceu com as crianças, começaram a brigar. Aí me aparece a mulher lá na sala, assim, não quis nem saber se tinha visita ou não tinha visita, saiu gritando com as crianças, chinelo na mão, vem cá, que eu vou te pegar. Eu quero... Aí eu virei para essa mãe e falei, ó, essa aqui é a esposa do monge, tá? É assim que nós vivemos aqui, nesse templo, tá? Que era uma casa, na verdade, né? É assim que nós vivemos aqui, uma vida normal, como qualquer família, não tem... Ninguém fica aqui, assim, andando nas nuvens, não. Uma vez Né? veio Mas uma mãe aí... aqui na comunidade aqui e falou: eu vim saber se aqui não é uma comunidade obscura, porque meu filho só veste preto. Agora eu falei: não, a gente é uma comunidade escura. A gente veste preto. A senhora pode ficar à vontade, não tem nada de obscuro aqui, né? Depois ela acabou ficando, voltou várias vezes com o menino. Muito divertido. Que bom, que bom. Não é...
Gente, eu acho que hoje era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Me comprometo da gente continuar a leitura, Raquel. Você pode me colocar aí Tá bom, eu vou ver um aí dia depois eu só aí que olho dê na certo minha para a agenda. gente complementar com esse capítulo, sim. Isso, isso. E Viu? se não for agora, alguém continua e mais tarde, se for, vamos dizer assim, do coração de todos, eu estou à disposição de Tá vocês. Porque, bom. para mim, não existe Sangha Zen, Sangha Shin. Para mim, só existe o Sangha do Buda. Para mim também. Somos todos discípulos do Buda. Cada um seguindo dentro, enfim, do seu caminho, caminho histórico, inclusive, das suas práticas, dos seus mestres, mas temos um só mestre. E até há pouco tempo atrás tinha um slogan, né, do pessoal do Jodoshu, né, que dizia, né, um só sangha, um só coração, né? E é verdade, todos nós somos assim, né? Muito obrigada, viu, Monge, pela sua disponibilidade, reverendo Wagner, Muito e obrigado. pelo seu E, tempo aqui conosco, viu? O senhor sempre muito bem-vindo quando quiser vir em qualquer dos encontros. poxa, muito obrigado. Desculpa eu ter sobrecarregado o senhor com 2 capítulos, Não, né? não, não, mas foi bom, foi bom, foi bom. Né? E as graças que recorram desse nosso estudo possam recair sobre todos os seres e que todos possam seguir conosco no caminho da suprema iluminação. Muito Gachou. obrigado a Muito todos. obrigada, reverendo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Obrigada, gente. Sábado agora tem encontro, viu? Vou mandar o folderzinho no grupo. Até sábado. Tchau, tchau. Obrigado, Hakushin-san. Obrigado, Sensei. Monge Ryozan, até pensei, gente, Monge Ryozan, será que ele esqueceu que o senhor não mata? Não, eu precisei me atrasar um pouquinho, emergencialmente, mas Eu até que deu tempo. imaginei. Aí eu imaginei, eu falei, ele nunca falta, será que aconteceu alguma coisa? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, sim, emergência dos outros, né? Que a gente precisa atender, né? Tem que se Isso mesmo, disponibilizar. isso mesmo. Obrigado. Viu? Então tá bom. Obrigado. Deu certo o Mokugyo do Abad Berti? Eu nem perguntei para ele. Não, a gente está procurando, né? Porque está em falta no mercado. Com Tá essa coisa da difícil, pandemia, né? a importação parou e o dólar está caro, né? Uhum. Mas a gente vai encontrar. Quando chegar o momento, aí a gente encontra. Tá bom, então. Tá. Tchau, Obrigado. tchau. Até sábado, Tchau. pessoal. Tchau, Diego San.